Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui nos encontramos para meditar a palavra de Deus e o Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos filhos e filhas, estamos nesse tempo da Quaresma, nesse caminho de conversão, de penitência, também de vida nova. Pelos exercícios quaresmais, nós suplicamos ao Senhor que nos dê toda a força para que nós possamos, diante das dificuldades próprias da nossa vida, perseverarmos na fé. E o que nós podemos guardar hoje em nosso coração do Evangelho que nós ouvimos é que a vida ela é eterna, seja para a salvação daqueles que vivem com o coração unido ao coração de Deus, seja para a condenação para aqueles que infelizmente vivem como que distraídos para as coisas de Deus e não perseveram na fé e não buscam a conversão e não se preocupam por uma mudança de mentalidade, de comportamento, por aqueles que não desejam uma vida regenerada, restaurada e sustentada pela graça de Deus. Hoje, no Evangelho, Jesus é bem claro no final desta palavra de salvação que nós estamos ouvindo. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. É importante nós termos consciência de que este mundo passa, e a nossa vida para a eternidade, ela é conquistada, ela é construída já hoje, aqui, na história em que nós vivemos e estamos envolvidos neste mundo. Um coração que busca Deus, um coração que deseja conversão, um coração que se deixa ser moldado pelo Evangelho, se destina para a salvação. Enquanto aqueles corações endurecidos, obstinados no pecado, no erro, nas ilusões deste mundo, se destinam para a perdição eterna. E nós falamos muito a respeito da misericórdia de Deus. Mas a misericórdia de Deus supõe um coração que deseje recebê-la, que tem o desejo de experimentar essa misericórdia.
O Senhor não fere a nossa liberdade. Somos livres para amá-lo ou para rejeitá-lo, para que busquemos a salvação ou para que possamos, infelizmente, com a dureza do nosso coração, nos perdermos. Então, é importante termos claro, tudo aquilo que a igreja ensina, ao longo de toda a sua história, a tradição, que aprendeu com Jesus, que é extraído dos evangelhos, toda a sua doutrina, para nos formar na santidade, para nos formar no caminho de salvação. Jesus é muito claro, e a igreja ensina, e a igreja nos forma, mestra e mãe das nossas almas. É preciso buscar a salvação. A condenação eterna existe, o inferno existe, e nós precisamos, enquanto vivemos, enquanto há tempo, buscarmos o Senhor, porque na eternidade não haverá mais tempo. Entendemos a eternidade às vezes como um tempo prolongado, mas a eternidade é o agora, e só existirá o agora. Não teremos tempo de mudar, de nos convertermos. O tempo que o Senhor nos dá é hoje, é agora, e que esta quaresma nos ajude a aproveitarmos deste tempo que o Senhor nos dá para a nossa conversão, para a nossa santificação, para irmos para o céu, para ouvirmos de Jesus: vinde benditos de meu Pai, para o reino que foi preparado para vós desde toda a eternidade. E que o Senhor nos livre da palavra que também é dita neste evangelho: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Então não nos deixemos ser enganados. O inferno existe, mas o céu também existe. E a nossa vida deve ser de busca de céu, de santidade, de conversão. Por mais difícil que seja, por mais exigente que seja, mas este é o caminho cristão, não é de facilidade. É de perseverança, é de oração, é de fé, é de entrega, é de renúncia. Que nós possamos viver essa quaresma nesse espírito de abnegação, mas nesse espírito que confia e espera em Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.